quando Adão come Eva, percebe que não morre, porque ele pensou que morria no físico. Adão morreu no espírito. As missas e cultos são momentos espirituais onde as pessoas se reúnem para chegarem mais próximas de Deus. Porém, às vezes aparecem situações que acabam tirando o foco dos irmãos. Veja agora alguns momentos flagrados em igrejas que saíram do controle. Um dos meninos da banda desse culto aqui estava procurando a base para acompanhar na hora da música, mas acabou soltando um hino diferenciado. E transforma em palavras de oração. Então agora nós vamos entregar agora. Te repreende em nome de Jesus, espírito do pecado. Sai agora. Na hora, o pastor percebeu que de unção foi para proibidão e já repreendeu, pedindo para que Jesus queimasse tudo aquilo que o moleque deve estar ouvindo escondido em casa. E transforma em palavras de oração. Então agora nós vamos entregar agora. Te repreende em nome de Jesus, espírito do pecado. Sai agora. Mas não vamos julgar. Às vezes o rapaz estava estudando como fazer uma versão gospel daquela música. Vai que ele estava só experimentando um novo som para o Senhor. Mas se não for o caso, então queima Jesus mesmo. Todos os seres foram criados por Deus, mas quem disse que o cara lá de baixo não pode usar uma dessas criaturas para atrapalhar os trabalhos da igreja? O inimigo enviou uma barata bem na hora que uma moça estava cantando um hino com todo o coração, até ser atrapalhada pelo inseto, não restando dúvidas de que foi o Coisa Ruim que tentou sabotar os planos divinos. E não é que a barata realmente estava protegida pelo capiroto, porque além de acabar com a cantoria, ainda conseguiu sair ilesa de um dos irmãozinhos que tentou pisar nela. Essa veio direto lá de baixo e eu não tô falando do esgoto. É coisa do capeta! Cada pastor anima seu rebanho como pode, e esse aqui resolveu sair do básico e apostar numa coreografia diferenciada para deixar a pregação mais animada. O homem estava tão inspirado que meteu referências do Michael Jackson. Isso mesmo, teve até moonwalking no meio da performance. A empolgação celestial do pastor estava a mil, mas o mesmo não se pode dizer da qualidade do cadarço dele. Na hora de mandar aquele passinho lendário do rei do pop, deu ruim. O sapato do homem de Deus resolveu seguir seu próprio caminho, voando com força, indo parar direto na plateia. O público, que esperava uma dose de unção, acabou levando uma sapatada divina. E o próprio pastor ficou tão chocado quanto todo mundo. A expressão dele era um misto de eita glória e meu Deus, o que foi isso? Mas olha, ele tentou segurar a compostura. Depois do incidente, deu aquela disfarçada básica, ajeitou outro pé e seguiu no embalo, porque o show não pode parar. Moral da história: antes de mandar um passo de dança gospel, confere se o cadarço tá firme e forte, porque a última coisa que o rebanho precisa é sair da igreja com um galo na testa. Há muitos anos se sabe que a igreja é um lugar de estudos profundos das passagens bíblicas e dos personagens históricos do cristianismo. Mas quando vem aquela pergunta nível fiel master, o jeito é dar uma enrolada. Por que você acha que Lodebar nunca fez plano da vida de Mefibosete? E aí, entendeu o que o irmão quis dizer? Se fosse numa prova... Acho que é por causa do que ele não estava esperando acontecer o que aconteceu, e foi parar em um lugar onde ele não esperava de estar por causa do que aconteceu. Será que pelo menos um meio certo ele iria conseguir? Porque no final das contas ele falou, mas não disse nada. Acho que é por causa do que ele não estava esperando acontecer o que aconteceu,
e foi parar em um lugar onde ele não esperava de estar por causa do que aconteceu. Se tiver um momento ideal para começar a falar em línguas, seria agora. Às vezes umas rimas são usadas nas pregações para formar frases de efeito, mas quando muita coisa termina com ão, tem que tomar cuidado para não dar nenhuma confusão. Jejum e oração, tapa na cara do irmão. Tapa na cara do cão, desculpa, meu Deus. É isso, varoa. Mal começou o culto e já tá pedindo para dar na cara do irmão. Porém, a pobre só se confundiu. Na verdade, o lance é dar tapa na cara do cão. Perdoa aí, Senhor. Jejum e oração, tapa na cara do irmão. Tapa na cara do cão, desculpa, meu Deus. Ainda bem que ela percebeu logo em seguida, porque se os varões começassem a sair na mão por entender a passagem errado, ela nunca iria se perdoar. E olha o que a falta de uma vírgula pode fazer na hora da pregação. Quando Adão come Eva, percebe que não morre, porque ele pensou que morria no físico. Adão morreu no espírito. Como é que é? Eita, Adão, pastor do céu, essa passagem aí é mais 18? Pensa nas crianças que estavam ouvindo, já que aparentemente até os adultos ficaram confusos com o que o Senhor disse. Quando Adão come Eva, percebe que não morre, porque ele pensou que morria no físico. Adão morreu no espírito. Na verdade, aqui ele quis dizer que quando Adão come, a Eva percebe que ele não morre, se referindo à passagem em que os dois primeiros humanos morderam um fruto proibido. Só que o jeito que o pastor falou, parece até que o Adão era um baita de um safadinho e estava mais interessado em provar outro fruto, se é que você me entende. Imagina em quanta gente saiu desse culto pensando ter ouvido uma pregação sobre a vida íntima do Adão. Se bobear, leram o livro de Gênesis de cabo a rabo para acharem essa passagem aí. Falar línguas é uma tradição antiga em algumas vertentes do cristianismo, super respeitada por muitos fiéis. Mas um pastor acabou virando meme por sua maneira única de soltar aquelas palavras divinas. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer... O quê? O vídeo já tá bombando com milhares de visualizações. Nos comentários, as opiniões estão divididas. Tem gente que acredita que as palavras vieram direto de Deus, enquanto outros acham que é puro show ou um leve charlatanismo. E quem sou eu para julgar, né? Só sei que ficou tão engraçado que virou um verdadeiro hit da internet. E depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma rela tipo de condoconga. O pastor da vez é o Paulo Roberto, que saiu lá de Cuiabá rumo a Porto Velho para tocar uma campanha de evangelização. E olha, se tem uma coisa que ninguém pode negar é que a igreja estava lotada. Então algo ele deve estar fazendo certo, né? E quando a energia de uma apresentação musical gospel fica tão lá no alto que a pastora até se sente uma verdadeira vocalista de metal. É isso, moça! Desse jeito vai chocar as irmãs do ministério e ainda por cima ofender o próprio Criador. A dupla Renato e Roseli estavam se apresentando para uma igreja quando ela se empolgou um pouco mais na hora do refrão e soltou um palavrão na música Passa Unção, o que viralizou na época, obrigando até mesmo a cantora a se esclarecer depois. O momento que eu cantei, encosta a tua mão na dele e passa unção para ele. Foi esse momento que eu cantei essa palavra que você... Porém, a sua desculpa de que falou passa unção pra ele e não palavrão em si não colou muito, viu? Poxa, será que ela tava na verdade cantando pro Fábio Assunção, perguntando se o Assunção quer alho ou qualquer coisa do tipo?
Acho que o jeito agora é pedir perdão para Deus, primeiro pelo palavrão e segundo por achar que as pessoas iriam acreditar nessa desculpa esfarrapada. Existem diversas maneiras de realizar um culto, né? Mas o que essa pastora aqui fez deixou até o povo da igreja surpreso. A mulher de Deus, Luciana Alves, daqui de Manaus, desenvolveu a unção do cavalinho, onde ela própria coloca um irmão nas costas e dá uns giros com ele para atingir a graça celestial e tocar o culto com mais animação. Ali o mistério de Jeová me deu vontade de sapatear, de sapatear. Só pode ter alguma coisa do divino envolvido nisso mesmo, porque mesmo pequenininha, a pastora levanta um homem muito maior que ela sem nem tremer na base. E depois ainda mantém a energia lá em cima junto com seu rebanho. Mas e aí, você já tinha visto algo assim na sua igreja? Deixe aqui nos comentários. Para quem fala sobre Deus em cima de um palco da igreja, tem que tomar muito cuidado com o duplo sentido, porque quanto mais sério o ambiente, pior fica a situação. Mas em cima diz assim, o problema não é a igreja não, que a igreja tem leite, o problema é você que não está conseguindo mamar, mas essa noite vai ter renovo. O cara tá lá com o coração tão limpo que ele não consegue perceber maldade no que diz e continua insistindo na metáfora absurda. Bate no ombro de alguém e diz assim, se quiser mamar tem leite. Olha, eu não sou especialista em nenhuma religião, mas te garanto que não é a melhor ideia do mundo chegar no ombro de alguém e falar isso não. Mas o pastor só estava tentando ser didático. Como diz o ditado, né? A maldade tá nos olhos de quem vê. E tem hora que as coincidências deixam tudo com uma vibe meio misteriosa no meio de um momento religioso. Abençoe este fogo, do qual nós vamos acender o círio pascal. No mesmo instante em que o padre apontou para a fogueira, pá, ela explodiu. Todo mundo ficou com aquela cara de eita. E por um segundo, parecia que o reverendo tinha poderes sobrenaturais. Foi susto para todo lado e a galera começou a achar que ele era mesmo um enviado de Deus. Afinal, fez um milagre na frente de geral. Abençoe este fogo, do qual nós vamos acender o círio pascal. Depois da explosão, o padre até ficou lá segurando a pose, tentando passar aquele ar de tudo sob controle, mas né, quem tava ali percebeu que ele também levou um baita de um susto. Agora fica a pergunta que não quer calar, será que foi mesmo um recado divino? Ou algum engraçadinho mandou uma bombinha na fogueira só para causar? Fica o mistério e o vídeo para a gente rir. A igreja é conhecida por acolher todas as criaturas de Deus, todas mesmo, e claro que um cachorro não ia ficar de fora dessa. O doguinho entrou no culto bem na hora do louvor e, sem pedir licença, resolveu se juntar aos fiéis. E não foi só para observar não. O Caramelo soltou o gogó no meio do hino, cantando como se estivesse liderando o coral da igreja. A galera não aguentou e se derreteu com a cena fofíssima, ressaltando aquela passagem de Salmos: todo ser que vive, louve o nome do Senhor. A participação especial do Caramelo não passou despercebida. O vídeo viralizou tanto no meio religioso quanto fora dele, e a internet está dividida. Tem gente dizendo que o doguinho foi tocado pelo Espírito Santo naquele dia, enquanto outros acreditam que ele só queria uma desculpa para ganhar um carinho e uns petiscos ali no final. E olha, a carinha dele deixa no ar um mistério. Será que estava sentindo mesmo a unção do lugar? Ou só estava se achando a estrela do show? De qualquer forma, o Caramelo já ganhou o título de mascote oficial da igreja e do coração de todo mundo que assistiu. De vez em quando aparece um cachorro na igreja e geralmente são acolhidos por quem está lá, mas esse daqui teve até direito a banquete.
Ah, miserável! Enquanto o padre se preparava para começar a comunhão, o caramelo entrou no modo furtivo e, sem ninguém perceber, abocanhou o pão que simbolizava o corpo de Cristo. Bandindinho! Ainda bem que tudo estava sendo gravado para uma live, porque senão o sumiço do pão poderia ser interpretado como um sinal divino ou até um milagre. No final das contas, acho que o doguinho saiu perdoado, porque até roubou, mas foi para matar sua fome. Então tá safe, né? Durante um louvor, essa moça acabou não prestando muita atenção nas suas próprias palavras e proferiu alguns milagres um tanto quanto inovadores, digamos assim. Mortos voltando a viver, cegos voltando a ouvir, surdos voltando a falar. Que viagem é essa? Cegos vão voltar a ouvir e surdos vão voltar a falar? Mas espera aí, quando é que eles deixaram de fazer essas coisas? Algum update celestial que a gente não ficou sabendo? Ou será que ela tá dizendo que nada vai mudar e todo mundo segue no mesmo status? Cegos voltando a ouvir, surdos voltando a falar. Ela parece ter ligado uma gravação automática e só seguiu, sem nem raciocinar no que sua boca estava dizendo. Quem nunca, né? Mas podia ser pior. Imagina se na hora de falar Jesus, ela manda alguma outra coisa. Dos males, o menor. O batismo num tanque com água é tradição em igrejas evangélicas, assim como é muito comum pessoas já adultas fazerem essa renovação espiritual. Mas nem sempre esses dois fatores combinam perfeitamente. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O pastor não deu conta de segurar o fiel e, sem querer querendo, acabou indo junto para dentro d'água. Resultado, um batismo duplo inesperado e um leve desespero para quem estava auxiliando no ritual. Por sorte, o tanque era raso e o homem só ficou 2 segundos a mais submerso do que o planejado, mas nada que atrapalhasse a alegria do momento. No fim das contas, ele saiu de lá felizão, apesar de ter tomado um verdadeiro caldo ungido. Por muitos anos a palavra divina podia ser pregada apenas por homens, mas de uns tempos pra cá isso mudou bastante, com algumas missionárias até surpreendendo quando estão com o microfone na mão. O rolo está escrito por dentro e por fora. E sabe o que está escrito no rolo? Ai! Oi! Ai, ai, ai! Oi, oi, oi! Ixi, que onda é essa, meu irmão? Mas que rolo é esse? E que escrituras são essas? A pastora também abaixa o tom de voz e começa a falar como se estivesse saindo lá das profundezas. Ai! Oi! Ai, ai, ai! Oi, oi, oi! E se você pensou que o ai, ai, ui, ui era o ponto alto dessa pregação, é porque não viu o resto. Abra a boca pra dar glória! Abra a boca, vai! 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 Muitos irmãos e irmãs criticaram a Leandra Nascimento pelo comportamento e fala escolhidas diante de uma igreja, e ela acabou se desculpando um tempo depois. Segundo a mesma, só estava tentando pregar de uma forma que chamasse a atenção dos irmãos da congregação. E olha, vamos combinar uma coisa, isso ela conseguiu. O pastor Marcelo Casagrande quis comprovar que sua igreja opera milagres ao convidar diversas pessoas para mostrarem seus dentes de ouro, fruto da devoção de cada um ali. Olha, hermanos, olha só. Que tremendo! Muito forte, muitas emplanaduras. Segundo o mesmo, Deus teria transformado os amarelos em verdadeiras joias de metal dourado. Os dentes seriam um prêmio que o Todo-Poderoso teria enviado para os fiéis, uma espécie de milagre em formato de dentes de ouro, que, segundo essa mulher, o seu próprio dentista teria confirmado. Foi a dentista? Sim, fue al dentista y me pedí
que ele foi a dentista e dentista confirmou, então se aquele milagre se passou. Fica difícil comprovar que esses irmãos já tinham os dentes dourados antes da promessa do pastor, mas se continuar assim, já um monte de gente tá aparecendo na igreja para fazer da boca um verdadeiro baú de tesouro. Olha, hermanos, que fantástico! Aleluia! Mas e aí? Você acha que o poder divino se manifestaria de uma forma tão esquisita? Cada pastor tem seu jeito próprio de fazer as pregações, e alguns se transformam em outras pessoas, inclusive nem sempre escolhendo bem quais palavras usar. Onde houver rego vai ter fogo! Onde houver rego vai ter fogo! O fogo começa do altar e vai até o rego! Onde houver rego tem fogo! Lá ele! Que é isso, apóstolo? Afirmando categoricamente uma coisa dessas? Eu sei que todo mundo tem, que todo mundo sabe, mas não precisa ficar dizendo em voz alta. Onde houver rego tem fogo! Onde houver rego tem fogo! Onde houver rego tem fogo! Onde houver rego, então tem fogo! Tem rego, então tem fogo! E passa vários minutos gritando a frase que ninguém quer ouvir num lugar cheio de desconhecido. Ainda mais quando o objetivo da reunião é falar de Deus. Vai fogo no rego! 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 De qual parábola ele estava falando aqui? Alguém sabe? Porque confesso que não lembro dessa parte da Bíblia. Se confundir durante uma apresentação já é complicado, mas durante uma pregação o buraco é ainda mais embaixo. Eu profetizo contra a tua família, contra o teu ministério. O diabo não vai ser fácil, Pastor do céu, o que o Senhor tem contra minha família, meu ministério, e ainda tá fechado com capiroto? É isso mesmo que eu ouvi? O coitado do homem já começou a fala todo ao contrário, e quando percebeu que estava chegando longe demais, teve que voltar atrás e começar a falar em línguas. Eu profetizo contra a tua família, contra o teu ministério. O diabo não vai ser fácil, Afinal de contas, do jeito que ele tava, era melhor falar algo que ninguém ia entender do que as coisas que ele estava dizendo. Que congregação é essa, pastor? A igreja da condenação em Cristo? O pastor Roberto Cordeiro não estava muito feliz com seus fiéis, porque tinha muita gente jogando conversa fora durante o culto. E aí a gente chega aqui e fica perdendo tempo, parecendo que tá no shopping. Ele então resolveu lançar um sermão para todo mundo que estava lá passar a prestar mais atenção na hora da palavra. Mas foi na hora de mandar uma pergunta final que percebeu que não tem jeito de ganhar todos mesmo. O negócio é sério. Amém? Quem tá desligado diz amém. Pra isso. Bagaceira! Não é que teve uma infeliz lá do fundo que gritou amém na hora que o pastor perguntou se tinha alguém desligado no meio da comunhão? Quem tá desligado diz amém. Pra isso. Será que essa tava prestando mais atenção no sermão ou na fofoca com a irmã do lado? Tem alguns pastores que tiram proveito da população e com certeza alguns dos mais caricatos são os do continente africano, com suas pregações performáticas que fogem muito do tradicional. Time for the ball, time for the ball. Here we go. Até onde dá para entender, esse pastor diz fazer milagres enquanto faz movimento de futebol, estilo Neymar, mas como se isso já não fosse curioso bastante, a maneira com que os fiéis agem depois de um drible sagrado é ainda mais sensacional. O pastor Samuel Kakande é de Uganda e diz que consegue proferir curas enquanto é enfrentado numa brincadeira com a bola, sendo essas reações curiosas das pessoas um efeito do Espírito Santo agindo sobre elas. É cada uma, viu? Pelo menos quem vai a um culto desse deve se divertir bastante. Enquanto alguns transformam um púlpito numa quadra de futebol amador,
Tem pastor que faz o culto virar um verdadeiro show de metal. Já desceu, o azeite já desceu, o azeite já desceu, o azeite. O pastor tá se achando o próprio vocalista do Guns N' Roses, colocando água na boca e cuspindo na direção dos fiéis, que estão todos fora de si, na frente do púlpito. Fala a verdade, se colocar uma música pesada, essa galera vai mais parecer estar num show de rock pauleira do que numa igreja. Vocês estão de sacanagem! Onde será que está a parte falando sobre a cusparada divina? Essa passagem eu perdi. Vai ver, não me atentei bem ali para as escrituras. Então é isso, muito obrigado por assistir até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima. Ai, ai, ai! Oi, oi, oi!